Histórias proibidas pelo YouTube serão postadas somente lá. davideric.com.br. Instale o aplicativo agora no seu celular. Você com certeza já deve ter saído de um shopping de noite depois de uma sessão do cinema e encontrado tudo apagado e vazio. Lojas fechadas, silêncio, escadas rolantes paradas, o eco dos próprios passos. Todo mundo já teve essa experiência e até tem de vez em quando. Mas eu não. Eu tenho todas as noites. 5.000 por noite, pagos em dinheiro vivo no final de cada turno para trabalhar como barbeiro de madrugada dentro de um shopping. Eu tinha feito curso, tinha as minhas próprias tesouras e vontade de trabalhar. A barbearia Imperial ficava no terceiro piso do shopping mais elitista da cidade. O lugar era um reduto de luxo, cadeiras de couro real, espelhos com molduras de mogno, piso de mármore xadrez e uma parede inteira de uísques importados. Um ambiente desenhado para homens poderosos que pagavam o equivalente a um salário mínimo apenas para aparar a barba. O gerente que me contratou não pediu currículo, só olhou bem para as minhas mãos, verificou se elas tremiam e me entregou um envelope com o meu pagamento adiantado e um molho de chaves. O seu turno é da meia-noite às 6 da manhã. O shopping está fechado para o público. As portas de aço estão baixadas, mas nós temos uma clientela seleta que valoriza a privacidade absoluta. Políticos, empresários, pessoas que não podem ser vistas em público ou que têm horários, digamos, excêntricos. Ele destrancou a porta de vidro da barbearia, acendeu as luzes vintage do teto e apontou para uma prancheta deixada sobre a bancada principal, ao lado do esterilizador de navalhas. Você ficará sozinho. Os clientes entrarão pela doca de carga no subsolo e usarão um elevador de serviço direto que vem para cá. Você não precisa se preocupar com pagamentos, tá? Digo, dos clientes. Não cobre ninguém. Tudo já foi acertado. A sua única preocupação, a sua única garantia de que você sairá daqui com vida e com dinheiro é seguir exatamente o que está escrito naquela prancheta. Não interprete as regras, não crie atalhos. Apenas obedeça. O homem ajeitou o terno, deu as costas e caminhou pelo corredor escuro do shopping, sumindo nas sombras. Eu tranquei a porta de vidro por dentro, guardei o envelope com o dinheiro no bolso da jaqueta e caminhei até a bancada. Quando peguei a prancheta e comecei a ler o documento, percebi o motivo do pagamento por noite ser tão bom. As regras não pareciam instruções de atendimento ao cliente, pareciam um protocolo de contenção de danos em uma área de risco biológico. Dizia: Manual de Operações, turno da madrugada, leia as regras com extrema atenção. O descumprimento de qualquer diretriz resultará em rescisão imediata e consequências severas à sua integridade física. Regra número 1. Nunca, sob nenhuma circunstância, faça contato visual com o cliente através do espelho. Nossos clientes exigem discrição total. Quando eles sentarem na cadeira, mantenha os seus olhos fixos no couro cabeludo, na nuca ou na barba que está sendo aparada. Nunca olhe nos olhos deles. Nunca pergunte o nome deles. Nunca tente puxar conversa sobre o clima ou as notícias. Dirija-se a eles apenas pelo horário agendado. Exemplo: sente-se, senhor 1h30. Se o cliente começar a falar sozinho, murmurar, chorar ou rezar, ignore completamente. Regra número 2. O tratamento com toalha quente no rosto é padrão. Temos toalhas brancas de algodão na prateleira superior e toalhas pretas no armário inferior. Preste atenção no momento em que o cliente entrar.
Se ele exalar um cheiro forte de suor ou perfume, use as toalhas brancas. Mas se o cliente entrar cheirando a água sanitária, etanol ou ferrugem, não use as toalhas brancas. Pegue imediatamente 3 toalhas pretas. Você encontrará um pote de pó químico amarelo na gaveta, rotulado como talco adstringente. Misture 2 colheres rasas desse pó na água fervente antes de molhar as toalhas pretas. Enrole o rosto do cliente, mas não pare aí. Enrole as mãos e os antebraços dele com as outras toalhas quentes e deixe agir por exatos 10 minutos. Você notará que o pó químico vai espumar e gerar um chiado quando entrar em contato com manchas escuras na pele ou debaixo das unhas do cliente. Não pergunte o que é, apenas limpe a espuma cinza, descarte a toalha no lixo hospitalar vermelho e faça a barba dele normalmente. Regra número 3. Nesta barbearia, o cabelo cortado não vai para a lixeira comum. O cabelo contém DNA, minerais e rastros químicos. Assim que terminar um corte, você tem 60 segundos para varrer absolutamente todos os fios do chão, da cadeira e da bancada. Coloque tudo dentro dos sacos solúveis azuis transparentes disponíveis sob a pia. Em seguida, jogue o saco dentro da cuba de cerâmica do fundo e despeje meio litro de solvente do galão verde metálico por cima. O saco e o cabelo irão derreter e se liquefazer em menos de 10 segundos. Ligue a torneira e mande a gosma ralo abaixo. Se ao varrer o chão você encontrar pedaços de carne, pele com tatuagens arrancadas, dentes ou farpas de osso que caíram da roupa ou do cabelo do cliente, não os toque com as mãos. Use as pinças de aço esterilizadas. Jogue-os no triturador de pia na copa e ligue na potência máxima por 2 minutos. Regra número 4. Em algumas noites, um dos clientes não entrará andando. Ele será trazido numa cadeira de rodas por 2 assessores de terno. Esse cliente estará profundamente adormecido ou sob forte efeito de relaxantes devido ao extremo estresse de sua rotina. Ele não acordará. Os assessores vão colocá-lo na cadeira de barbeiro e esperar na porta. O procedimento para esse cliente é fixo. Você deve usar a máquina zero e raspar absolutamente todo o cabelo da cabeça dele. Em seguida, raspe a barba, o bigode e, impreterivelmente, raspe as 2 sobrancelhas. Deixe a pele do rosto e do crânio dele completamente lisa. Quando terminar, abra o pote de pomada de cera de silicone espessa e espalhe uma camada grossa sobre todo o rosto dele, cobrindo narinas, boca, olhos e ouvidos. Faça o mesmo nas pontas dos 10 dedos das mãos dele. Isso selará os poros e as ranhuras da pele. Assim que terminar, deite a cadeira de barbeiro completamente na horizontal. Os assessores o levarão embora. Durante este processo, a pele do cliente estará anormalmente fria e rígida. Não tente medir a pulsação dele e não acione emergências médicas. Regra número 5. O shopping possui um único segurança noturno, o Sr. Alves. Ele é um homem idoso que faz a ronda do 3º piso exatamente às 4 da manhã. Ele caminhará pelo corredor escuro e dará 2 batidinhas no vidro da vitrine da barbearia com a lanterna dele. Quando ouvir as batidas, olhe para baixo. Olhe diretamente para os pés dele no corredor escuro. Se ele estiver usando um coturno preto de couro padrão, levante a mão, acene e volte ao trabalho. Ele vai embora. No entanto, se por cima dos coturnos ele estiver usando propés, aquelas sapatilhas descartáveis de plástico azul usadas em centros cirúrgicos, isso significa
que a contenção no subsolo do shopping falhou ou vazou. Significa que o que eles estavam limpando lá embaixo espalhou sujeira pelos corredores e o Sr. Alves pisou nisso. Se você vir o plástico azul nos pés dele, não acene, não faça barulho. Apague a luz principal da barbearia no interruptor geral debaixo da sua bancada imediatamente. Engatinhe até o banheiro de funcionários dos fundos, tranque a porta de aço, deite no chão escuro com as mãos sobre os ouvidos e não saia. O Sr. Alves vai começar a gritar pelo seu nome. Ele vai implorar para você abrir a porta da barbearia e deixá-lo entrar, dizendo que tem alguém atrás dele. É uma mentira. Não existe alguém atrás dele. Ele não é mais o Sr. Alves. Só saia do banheiro quando ouvir o alarme do relógio de ponto bater às 6 da manhã. Terminei de ler a prancheta. Minha respiração ficou superficial. Aquilo não era uma piada. Aquilo não parecia nem um pouco uma piada. Mas eu não podia ir embora. As portas do shopping lá embaixo já estavam trancadas. O relógio de parede antigo, em formato de relógio de estação de trem, marcou 1h25 da madrugada. O som do elevador de serviço, localizado no fim do corredor de serviço restrito atrás da loja, ecoou. As portas se abriram com um suspiro. Ouvi passos arrastando-se pelo carpete do corredor externo até o piso de entrada da barbearia. A campainha da porta soou. Me curvei levemente, fingindo organizar as tesouras na bancada. A porta de vidro se abriu. Um homem alto, vestindo um sobretudo de couro escuro e um chapéu abaixado sobre os olhos, entrou. Ele não disse uma palavra, caminhou e se jogou na velha cadeira de couro do centro. Lembrei imediatamente da regra 1: não faça contato visual pelo espelho. Mordi meu próprio lábio, peguei a capa de barbeiro preta e me aproximei por trás da cadeira. Eu fixei meu olhar puramente na nuca dele. O cabelo dele era ralo, grisalho e estava grudado em tufos espessos por causa de alguma substância umedecida. Quando passei a capa ao redor do pescoço dele, prestei atenção no cheiro. Não que eu precisasse lembrar, era um cheiro cáustico e ardido de água sanitária. Toalhas pretas, pó amarelo. Boa noite, senhor 1h30, eu disse. Ele não respondeu, apenas emitiu um grunhido baixo, uma respiração pesada de quem estava exausto. Virei de costas para ele, abri o armário inferior e peguei 3 toalhas felpudas completamente pretas. Abri a gaveta do meio. Ali estava o pote, rotulado como talco adstringente. Ao abrir a tampa, percebi que não era talco. Eram pequenos cristais amarelos que cheiravam a cloro. Liguei a torneira de água fervente do aquecedor da cuba. Despejei 2 colheres do pó amarelo. A água reagiu imediatamente, borbulhando e soltando um vapor químico. Mergulhei as toalhas pretas ali, torcendo o excesso com a ajuda de uma pinça para não queimar as mãos. Voltei para a cadeira, abracei o pescoço e a parte inferior do rosto dele com a primeira toalha preta fervente. Ele soltou um suspiro profundo, recostando a cabeça. Peguei a segunda e a terceira toalha. Eu precisei tocar nas mãos do homem. A regra dizia para enrolar as mãos e os antebraços dele com as toalhas. Elas repousavam sobre os braços de metal da cadeira. Quando as envolvi com o tecido fervente, eu senti a textura por baixo. Havia crostas, pele ressecada, como se tivesse sido esfregada com lixa ou bombril. Pior ainda, suas mãos estavam esfoladas em carne viva, e debaixo das unhas, a sujeira era uma pasta escura e avermelhada. Assim que a toalha preta, umedecida com o pó amarelo, encostou nas mãos do homem, uma reação química começou. Um chiado
idêntico ao som de carne sendo jogada numa chapa quente, ecoou na barbearia. Espuma cinzenta começou a vazar pelas frestas do tecido preto, escorrendo pelos braços da cadeira de couro. O pó estava devorando o sangue e os resíduos orgânicos sob as unhas do homem. O homem não gemeu. Ele estava acostumado com o ácido da limpeza. Eu esperei 10 longos minutos, olhando para o teto, suando frio. Quando o tempo acabou, tirei as toalhas pretas, agora encharcadas com a pasta cinza e pútrida, e as joguei numa lixeira vermelha, com o selo de risco biológico debaixo da pia. As mãos dele agora estavam impecavelmente limpas, a pele descolorida e esterilizada, sem um único traço do massacre que ele claramente havia executado horas antes. Peguei a tesoura e a máquina. Fiz o corte de cabelo mais mecânico da minha vida. Raspei as laterais, ajeitei o topo. Durante todo o processo, eu encarava o chão ou o teto, nunca o espelho. Quando terminei, tirei a capa dele. O homem se levantou, ajeitou a gola do sobretudo, jogou uma nota de $100 na minha bancada, virou as costas e caminhou de volta para o elevador escuro sem olhar para trás. O alívio me fez apoiar as mãos na bancada para não cair. Regra 3. O descarte. Peguei a vassoura e pá imediatamente. Varri o chão rápido enquanto juntava a pilha de fios grisalhos perto do rodapé. A luz do salão bateu num objeto claro misturado ao cabelo. Me aproximei. Não era um chumaço de poeira. Era um dente humano, um pré-molar com a raiz ainda ensanguentada que havia caído da dobra da manga do sobretudo do homem enquanto eu cortava o cabelo dele. Outra regra: use as pinças de aço esterilizadas, jogue no triturador. Foi o que fiz. Depois coloquei o cabelo varrido no saco solúvel azul, joguei na cuba e despejei o líquido verde do galão. Em 5 segundos, o plástico e o cabelo derreteram, virando uma poça de lodo escuro que eu empurrei pelo ralo com jatos de água gelada. O relógio de parede cravou 3 da manhã. A campainha tocou de novo. Eu me virei. Desta vez, não era um homem solitário. Eram 3 pessoas. 2 homens imensos, usando ternos pretos amarrotados e gravatas afrouxadas, que empurravam uma cadeira de rodas hospitalar. Sentado nela, com a cabeça pendendo para a frente e os braços soltos, estava o cliente da regra 4. Os 2 engravatados não disseram nada. Trouxeram a cadeira de rodas até o centro do salão. Um deles agarrou o cliente pelos ombros e o ergueu sem esforço aparente, jogando o corpo dele na cadeira da barbearia. A cabeça do cliente pendeu para trás e o rosto dele ficou exposto à luz. Era um homem jovem, talvez 20 e poucos anos, pele pálida, os lábios perfeitamente azuis, os olhos fechados, e não havia o menor movimento no peito dele. Nenhuma respiração. Nada. Faça o serviço da preparação inteiro. A gente espera ali fora, disse o engravatado mais alto. Os 2 recuaram, saíram do salão e ficaram parados no corredor escuro do shopping. O cheiro dessa vez, que as regras me pediam para identificar, era de decomposição. Aquele cara estava morto há pelo menos um dia inteiro. Eu estava na merda de um matadouro. A barbearia não cortava o cabelo de empresários. Era só a última estação de lavagem para os corpos que alguma organização criminosa precisava para desaparecer. A regra mandava, sem margem para falha: raspe absolutamente tudo: cabelo, barba, sobrancelhas. Peguei a máquina de cortar cabelo. Liguei. Encostei o metal frio na cabeça fria. A sensação de cortar o cabelo de um cadáver é diferente de cortar de uma pessoa viva. A pele não mexe,
não tem a resistência da circulação sanguínea debaixo do couro cabeludo. Ela é dura como raspar uma bola de couro gelada. Raspei cada fio preto da cabeça dele, transformando-o num ser careca e anônimo. Desci para a barba, sem espuma, sem toalha quente. Usei a máquina no modo mais baixo, cortando a seco contra a pele morta. Eu tentava não olhar para o tom arroxeado das pálpebras dele. Em seguida, vieram as sobrancelhas. Ao passar a máquina, notei o rosto do homem mudando drasticamente. Ele basicamente deixou de parecer um ser humano e se transformou num manequim perturbadoramente liso e estranho. Sem cabelo, sem sobrancelhas, sem barba. Mas a regra 4 ainda não havia acabado. Pote prateado, cera de silicone. Fui até a estante dos cosméticos. No fundo, escondido atrás dos frascos de loção pós-barba, estava um pote pesado de alumínio, sem rótulo. Abri a tampa. A pasta era translúcida. Peguei uma espátula de madeira e retirei um grande torrão da cera. Espalhe sobre o rosto, narina, boca, olhos e ouvidos, dizia a regra. Com a espátula, apliquei a camada grossa sobre a testa sem sobrancelhas do cadáver. Fui descendo, cobri as pálpebras fechadas, lacrando os olhos para sempre. Espalhei sobre as bochechas pálidas. Quando cheguei no nariz, enfiei o excesso de cera nas duas narinas, selando a via aérea. Em seguida, cobri os lábios azuis. A cera endurecia rapidamente em contato com o ar frio do shopping, transformando o rosto do jovem numa máscara de plástico translúcido, perfeitamente impermeável. Era exatamente o que o gerente disse. Estávamos selando os poros. Se eles fossem transportar aquele corpo num porta-malas por quilômetros, através de barreiras policiais, os cães farejadores não sentiriam o odor dos gases da decomposição que vazavam pelas vias aéreas e poros da face. A regra também dizia: faça o mesmo nas pontas dos 10 dedos. Levantei o braço rígido dele, mergulhei seus dedos dentro do pote de cera, um por um. A cera preencheu as ranhuras das digitais. Em minutos, as pontas dos dedos dele se transformaram em cotocos lisos e encerados de silicone. O sistema de identificação biométrica de qualquer necrotério ou delegacia seria inútil. Um João Ninguém perfeito, pronto para ser jogado no fundo de uma represa, onde quer que a viagem terminasse. Quando terminei, acionei a alavanca da cadeira, deitando o cadáver quase na horizontal. Os dois engravatados não esperaram nenhum sinal. Eles marcharam para dentro do salão, agarraram o corpo selado pelos ombros e pernas, atiraram-no na cadeira de rodas, cobriram a cabeça bizarra dele com um boné e a touca de um moletom e empurraram a cadeira de volta para o escuro do shopping. Comecei a chorar, tentando processar o fato de que, pelas leis dos homens e de Deus, eu agora era um ocultador de cadáveres e cúmplice da maior operação de extermínio do estado. E pior, se eu tentasse fugir pela porta da frente, as grades estavam trancadas. Eu pertencia à barbearia agora. O relógio bateu 13h55 da manhã. Limpei o rosto e comecei a limpar compulsivamente a bancada. O cheiro do silicone ainda empesteava o ar. Eu precisava que meu turno acabasse. Às 4 em ponto. A regra 5. O guarda noturno. O Sr. Alves. Do outro lado da divisória estava a silhueta de um homem uniformizado. Eu podia ver o brilho fraco do rádio do ombro dele e o contorno de um chapéu de guarda. Olhe diretamente para os pés dele, dizia a regra. Meu queixo tremeu. Abaixei lentamente os olhos. Ele não estava usando botas pretas de couro brilhantes. Sobre a lona preta do coturno, envolvendo os tornozelos dele, havia uma grossa camada de plástico azul.
os propés de hospital. Eles estavam esticados por cima do calçado e não estavam apenas azuis. A parte inferior do plástico estava encharcada de uma substância preta, viscosa e espessa que deixava pegadas borradas no chão impecável do shopping. Sangue fresco, misturado com vísceras esmagadas que havia transbordado de algum lugar de onde quer que ele estivesse vindo. Segundo as regras, a contenção havia falhado. O que quer que eles estivessem fazendo no subsolo havia vazado para os corredores comerciais. Mas a regra dizia mais. Se você vira o plástico azul, ele já não é mais o Sr. Alves. Encarei as sapatilhas ensanguentadas e meu instinto de sobrevivência fez com que eu obedecesse a regra imediatamente. Me joguei no chão, me esticando por debaixo da bancada de granito. Bati com a palma da mão no interruptor principal, como a regra mandava. Escuridão total. Engatinhei pelo chão, rasgando o joelho na quina das lixeiras, guiado apenas pela memória do espaço, esbarrando na cadeira até alcançar o corredor dos fundos. Empurrei a porta do banheiro de funcionários, joguei o meu corpo para dentro, tranquei e me joguei no fundo da pequena cabine fechada. Deitei no chão gelado do banheiro, abracei minhas pernas e tampei as orelhas com as mãos. Mas então, eu ouvi. Ei, ei! Você aí dentro! Abre a porta, garoto! Fechei os olhos com tanta força que vi estrelas. Abre a porta da barbearia, por favor! Eles estão vindo! Tem alguém atrás de mim! Tem alguém nos corredores! Eu tô sangrando muito! O subsolo estourou! A voz do guarda começou a chorar. A mão pesada dele começou a esmurrar o vidro da vitrine. Me deixe entrar, pelo amor de Deus, me deixe entrar! Eles vão me cortar de novo! O desespero na voz daquele pobre homem, mantido de pé como uma marionete bizarra pelo que quer que estivesse escapado do subsolo, era perfeito. Se eu não tivesse lido a prancheta de regras até o fim, minha empatia humana teria me feito correr até a frente e destrancar a fechadura de vidro para salvar um idoso do massacre, e isso teria sido meu fim. O guarda esmurrou o vidro por 40 minutos ininterruptos, chorando, implorando, gritando o meu nome que não sei como ele sabia. Aos poucos, as súplicas se transformaram em rosnados e as batidas se tornaram impactos lentos, como alguém batendo a própria cabeça contra o vidro repetidas vezes. Às 5:30 da manhã, os sons pararam. Continuei deitado no chão do banheiro, suado, sujo de poeira, sem me atrever a afrouxar as mãos sobre as orelhas. Às 6 em ponto, um bip eletrônico disparou. Era o alarme do relógio de ponto no final do corredor, anunciando o fim do turno noturno. Levantei do chão com as pernas dormentes. Destranquei a porta do banheiro, esperando ver alguma abominação me aguardando no escuro. A barbearia estava vazia. A luz da manhã já começava a invadir o interior do shopping, através das gigantescas clarabóias de vidro do teto lá fora. Eu liguei a luz geral. Tudo estava no lugar, as cadeiras limpas, o chão brilhando. Caminhei até a vitrine frontal da loja para checar a porta. Do lado de fora, nada tinha marcas de sangue. Tudo estava limpo e polido, como se equipes fantasmas tivessem varrido a desgraça antes que o sol tocasse as lajes. Mas ao olhar de perto para o vidro grosso da vitrine da barbearia imperial, eu vi, da altura da minha cintura até a metade da porta de vidro, dezenas de impressões digitais, marcas de mãos ensanguentadas deslizando em desespero e o contorno borrado de uma testa pressionada estavam gravados em vermelho escuro e seco. O zelador do turno do dia estava caminhando tranquilamente pelo fim do corredor com o seu carrinho de limpeza, assoviando. O sol sempre escondia os crimes noturnos. Mas, óbvio que eu não posso simplesmente me demitir mais. Isso já está implícito.
ao me ensinarem a derreter o sangue de assassinos, embalar a vácuo os rostos de inocentes e virar as costas para os gritos de socorro vindos do escuro profundo do porão. Aquelas mesmas regras não apenas me ensinaram a sobreviver, elas me ensinaram que eu agora pertencia a eles. Para eles, eu preciso ficar vivo para continuar operando essa barbearia toda noite, até o fim da minha vida. Até a próxima. Obrigado.